A seleção brasileira novamente está convocada e eu quero que você não somente veja a convocação, como também debata comigo e veja se realmente essa convocação faz algum sentido. Na convocação da seleção brasileira você vai ver agora nome por nome e vai falar junto comigo se você concorda ou não. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos acompanhar junto tudo comigo. Fernando Diniz, treinador interino da seleção masculina, fez nesse sábado às 3h30 a convocação para as duas próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Esta foi a segunda lista do Diniz no comando da seleção. O técnico de 49 anos fica no cargo até o mês de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a seleção na Copa América. Para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, as eliminatórias classificarão 6 seleções de forma direta, com a 7ª colocada indo para a repescagem. São 10 países na disputa. Como nomes temos os seguintes: Alisson, Ederson e Perry de goleiros, Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge, Brenner, Magalhães, Marquinhos e Nino, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson e Veiga, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Vamos ver nome por nome se realmente a convocação foi certa. O goleiro Alisson segue na seleção mesmo não tendo atuado nos 2 jogos. A sua temporada vem sendo ligeiramente melhor a passada. Isso porque muitas pessoas que não acompanham o futebol inglês acreditam que o goleiro teve a temporada muito abaixo, mas ao contrário, os números do cara continuaram altos. E a única crítica em relação a ele não dar certo na seleção brasileira, tanto quanto dá certo no Liverpool, mas ainda assim eu manteria. Pra mim tá tudo certo. Ederson novamente. O cara foi um nome útil na convocação passada, atuou 2 vezes como titular e tem a leve preferência do Fernando Diniz porque consegue jogar muito bem com os pés, com uma ligeira vantagem em relação ao Alisson. Ainda assim é um jogador muito importante, campeão de tudo com o Manchester City e vem na fase boa. Eu convocaria ele com toda certeza, então tá merecido. Lucas Perry também é difícil dizer que não, o cara simplesmente pegou tudo no Botafogo, e mesmo com a fase um pouco ruim da equipe, ainda segue um jogador muito constante, que pode mostrar com toda certeza que mesmo sendo o terceiro goleiro, é um reserva de luxo para a seleção. Sobre o lado do Danilo não tem muito o que fazer, a seleção brasileira é um pouco carente de laterais, e principalmente esses mesmos laterais que podem custar um pouco caro, mas em relação à safra, ela não é tão positiva. Ainda assim Danilo também é um jogador razoável para bom, talvez não necessariamente um craque, mas na seleção ele atua muito bem. O Wanderson também é um jogador muito interessante, as suas atuações no Mônaco credibilizam o jogador para realmente estar aí. Caio Henrique também é um nome na média, um jogador que por muitos foi até injustiçado em outras convocações, quando por exemplo levavam nomes como o Alexandro, muitos achavam que Caio Henrique seria o nome ideal, e mais uma vez o Fernando Diniz dá uma confiança pro cara. Renan Lodge segue também na seleção, ele que havia sido cortado pelo Tite em momentos antes por conta de disciplina, com Fernando Diniz vem conseguindo sua vaga cativa, e por que não dar mais uma oportunidade pro cara? Foi uma peça importante no pilar tático do Fernando Diniz, então pra mim também permanece. Em relação à zaga também, nenhuma ressalva a mais. Pra mim o Brenner merece estar aí, o Gabriel Magalhães com toda certeza, se não fosse, seria uma baita injustiça com o cara. O que ele tá jogando no Arsenal é a brincadeira, o cara simplesmente deita em cima dos adversários, além de ser muito forte, é um back que dá muita confiança, tanto para os seus laterais como também para a construção de jogadas, então certamente mereceu estar. O Marquinhos como sempre com a vaga cativa, muita gente fala que na seleção brasileira ele não rende mais, mas ainda assim o Fernando Diniz prefere dar uma confiança pro cara, a ponto dele mais uma vez ser convocado. Ele que fez o gol que salvou a seleção brasileira no jogo contra o Peru, novamente tem sua oportunidade. Capitão atual do Paris Saint-Germain, o Marquinhos quer mandar ver mais uma vez e provar que pro ciclo de 2026 o Ancelotti vai poder contar com ele. O Nino do Fluminense mais uma vez é uma predileção do Diniz, já que o jogador atua junto com o Fernando, e ele como técnico vê no Nino um zagueiro de muito potencial para continuar sendo titular da seleção. Na meiuca, algumas polêmicas. O André na verdade todo mundo já imaginava que iria. O cara é realmente diferenciado, acima da média como poucos são. Esse cara no futuro pode render muito, mas muito mesmo para a seleção, e nisso eu acho que é um acerto gigantesco do Fernando Diniz em dar uma confiança pro cara, que o acompanha gradativamente no Fluminense e realmente percebe que o cara é diferente, como todos nós. Se ele não fosse convocado, seria uma crítica das grandes, assim como também Bruno Guimarães. Ele ainda não é 100% consolidado com a seleção, mas eu acho que isso é apenas questão de tempo. Com a maturação necessária e o tempo que vem desempenhando no Newcastle, o jogador vai conseguir aos poucos ser um sucessor natural da sua posição, e com o tempo e confiança pode se tornar um camisa 8 formidável para a amarelinha. Temos também a presença de Casemiro, para algumas pessoas uma opinião até polêmica, mas para alguns ele não merece mais a convocação. Começou o ano muito abaixo no Manchester United, bem aquém do que poderia, fazendo até certos gols, como por exemplo 2 contra o Bayern, quando o Manchester United perdeu por 4-3, mas ainda assim vem mostrando uma lentidão, e para muitas pessoas ele está até fora de forma. Algumas pessoas apontam
apontam que foi apenas panelinha, que ele só foi convocado para fazer a média. Mas e a tua opinião? Essa daqui vai ser polêmica. O Gerson do Flamengo foi convocado. O Gerson também tá no meio de um time que não se ajuda. O Flamengo de 2023 vem passando por uma fase absurda. Não sabemos ao certo qual jogador desse time que vem jogando bem. O Gerson por muitos momentos foi muito criticado, condenado por decisões, tanto decisões em campo como fora dele. Mas a questão é que para muitas pessoas, vários outros meio-campistas poderiam estar aí, e essa predileção pelo Coringa incomodou muita gente. Rafael Veiga novamente convocado. Eu confesso para vocês que esse daí eu também convocaria. Ele segue sendo um pilar importante pro Palmeiras, que mesmo desfalcado, perdendo nomes como o próprio Dudu, segue mantendo sua grande fase, uma visão técnica impecável e um talento ímpar. Vamos agora pro setor mais povoado, o do ataque. Gabriel Jesus, esse é condenado desde que nasceu. Para falar a verdade, no começo com o Tite ele empolgou, mas desde então, na primeira Copa do Mundo não fez gol, e aí foi só consequência. Muitas pessoas pegaram no pé do menino e continuam pegando. Afirmam que ele não é talentoso, não para nível de seleção. Convenhamos que em nível de Champions League, o cara chegou a passar o Romário nessa semana, ultrapassou o Romário em gols na competição, mas na seleção brasileira, realmente, algumas pessoas ainda duvidam porque ainda precisa se provar. Ainda assim, Fernando Diniz confia no cara, assim como também confiou em Matheus Cunha. Jogador do Wolverhampton, ele não vem passando por uma grande fase, mas ainda assim, Fernando Diniz atribui elementos táticos e técnicos perfeitos para ele, e ele acredita que Cunha merece estar nesse bolo. Resta saber também se você concorda com o cara. Esse nome aí você já tá mais que familiarizado, simplesmente Neymar. É como um inscrito aqui do canal falou pra mim certa vez. O Neymar pode estar 30 quilos acima do peso, o Neymar pode estar simplesmente jogando na Liga de Senegal. Os caras vão continuar trazendo o Neymar, porque ainda assim ele é camisa 10 da seleção brasileira. Ainda assim ele tem potencial pra carregar a equipe nesse ciclo de Copa. Então convenhamos, não é nada diferente do que a gente já imagina. Mesmo iniciando uma má fase no Al Hilal, não começando tão bem nas últimas duas partidas, em detrimento da estreia que foi muito bem, Neymar segue sendo o nome pilar de confiança. Outro nome também foi Rafinha, e esse pra mim merecido. Vem fazendo grandes atuações no sólido Barcelona, esse mesmo Barcelona que tem provado pro mundo que tá ressurgindo com Xavi Hernández. Rafinha é um pilar da ponta formidável e fantástico, inclusive tem muitas chances de continuar jogando, seja de titular ou reserva, pois o Antony, afastado da seleção brasileira por conta da polêmica com a DJ Cavalim, acaba deixando uma brecha pro próprio Lil Rafa, que com toda certeza vai tentar abocanhar essa vaga como pode. Richarlison de novo. As críticas vieram inevitavelmente pro Pombo. Muita gente chegou a falar o que esse cara tá fazendo aí. Será que não é possível? Que já viram tudo o que aconteceu? Será que já não viram o suficiente que o cara segue zerado na seca de gols? Bom, ele fez gol na última rodada do Tottenham na Premier League, dando até assistência contra o Sheffield United. Ainda assim, as desconfianças são muito grandes, porque o Pombo, que tanto se vangloriou ser um homem-gol, não consegue ter o desempenho necessário na seleção brasileira. Ainda assim, Fernando Diniz mantém o cara e segue dando voto de confiança único pra ele. Esse outro nome da lista não tem o que dizer. Rodrigo. Ele que aproveitou de maneira melhor a titularidade após a lesão de Vinícius Júnior, seu companheiro de Real, vem conseguindo uma grande construção tática e técnica no clube de Ancelotti, e vem conseguindo, quando é titular, uma desenvoltura melhor, fazendo mais participações em gols e sendo muito importante para a construção de jogadas, algo que o Diniz gosta muito de ver. Então não é nenhuma novidade ver o Rodrigo por aí, assim como também Vini Malvadeza, Vinícius Júnior. Daqui pra lá, quando o próximo jogo começar, ele vai estar apto a jogar, pois afinal de contas é um cara acima da média. Acima da média, muito porque, mesmo que não tenha sido consolidado tanto quanto a gente já imaginava que ele fosse na seleção, segue sendo um cara que pode desequilibrar a qualquer momento. E por isso, com toda certeza, talvez seja o segundo nome mais importante desse conjunto canarinho. Fernando Diniz, com essa convocação, gerou muito mais polêmica que a anterior, e segue muito criticado e apedrejado por pessoas que acharam que ele na seleção traria outras oportunidades e nomes diferentes do habitual. Vocês todos, que o ambiente está incrivelmente maravilhoso na seleção brasileira, que é um novo ambiente, uma nova visão. Era o Dunga, né? Lembra que todo mundo falava do Dunga? Aí depois, o Filipão. Aí depois veio o Tite e agora o Fernando Diniz. Nossa, agora a seleção vai. Igual quando o Tite estreou contra o Equador, lembra? Agora vai. Tudo mentira, gente. Não acredita nisso, não. É tudo mentira. Aí, ó, pros entendidos do futebol, talvez, né, nos últimos 10 anos, seja a única coisa boa que aconteceu pro futebol brasileiro. Me desculpa, né, Fernando Diniz? 2 Copa Paulista e um Carioca. Aí, as pessoas fazem muita média, sabe por quê? Porque estão junto com os jogadores, que entrevistam os jogadores, porque uma seleção brasileira que tem
no futebol brasileiro, um treinador como Abel Ferreira e ele não ser treinador da seleção brasileira é um absurdo. E ninguém mais da imprensa fala assim, mas cadê o Carlos Ancelotti? Eu acho que ele tá com a varinha do Harry Potter. Ah, talvez ele esteja viajando para alguma galáxia, algum lugar, porque não é possível. Ninguém mais fala do Ancelotti. E aí vem essa conversa mole dos últimos 10 anos. Ah, o Abel Ferreira, né? Daqui a pouco tem o jogo da seleção, né? Jogo difícil, hein? Contra a Bolívia. O Mickey, mostrar pra vocês quem ganha da Bolívia. O Mickey, a Minnie, o Pluto, o Pato Donald, o Pateta e eu, eles. 1, 2, 3, 4, 5, eu 6. Eu acho que nós bete 3-0. Ah, desculpa, o Harry Potter também. Esqueci de falar também. O Tite, quando jogou contra a Bolívia, sabe quanto foi o jogo? Vocês sabem? Sabe quanto foi o jogo? Vocês não sabem? Brasil e Bolívia, na eliminatórias. 5-0. 5-0. O time que ele tiver. Mas eu não encaro a Bolívia diferente que eu encaro a Argentina ou a Espanha. Falei isso na entrevista e para mim não é da boca para fora que eu falo isso. A gente vai procurar fazer o melhor que o Brasil pode, independente de quem seja o adversário. A gente soube respeitar muito bem a Bolívia, por isso que a gente conseguiu jogar bem. Quando chegar esses adversários, a gente vai tratá-los da mesma maneira que a gente tratou o nosso adversário de hoje. Eu acho que a tendência é de melhorar. Pelos dois fatores que você citou, a gente se conhecer melhor e os jogadores entrando cada vez mais dentro da sua melhor forma. Comenta aqui o que você achou. Você acha que essa convocação da seleção brasileira vai ser suficiente? Ou a seleção vai penar mais uma vez? Preciso que você comente aqui. Obrigado desde já por ficar até aqui, se inscreva no canal caso não seja inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis, até mais.